A Global Gen Vet Science é, antes de tudo, a realização de um sonho. Tudo começou quando seus fundadores perceberam a necessidade de criar uma empresa do segmento veterinário capaz de atender às necessidades dos criadores de forma inovadora e direta. Do sonho à descoberta, da teoria à prática, uma empresa especializada em reprodução animal. Conheça agora a Global Gen Vet Science. A pesquisa está em seu DNA, com diversos estudos conduzidos, e cada produto é fruto de muitos anos de pesquisas envolvendo criadores e técnicos de diversas regiões do mundo. A Global Gen nasceu com o propósito de trazer o melhor da reprodução e estabelecer uma relação direta e verdadeira com os seus clientes, compartilhando experiências e resultados para atender a demanda de um mercado cada vez mais exigente. Por isso, o que oferecemos vai muito além de produtos para a reprodução animal. Com a Global Gen Vet Science, o criador tem a conveniência e a praticidade de adquirir as melhores soluções reprodutivas para o seu rebanho, otimizando resultados e aumentando sua produtividade e rentabilidade. Com programas específicos de gestão reprodutiva, como o programa Global Sync e a ferramenta ReproCheck, testados em diferentes rebanhos e em diversas regiões brasileiras. Além de uma equipe técnica e especializada, capaz de atender de forma direta diferentes sistemas produtivos em todo o território nacional. Com a Global Gen, o pecuarista adquire uma linha de produtos desenvolvidos e fabricados sob rigoroso padrão de qualidade, de uma das mais tradicionais e inovadoras indústrias veterinárias do país, e com a chancela de quem mais entende de reprodução no mundo. Todos os produtos são largamente testados a campo com resultados comprovados. Foi assim que nasceu a linha reprodutiva mais completa do mercado. Flexibilidade de uso em diferentes rebanhos e categorias animais. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim nasceu a Global Gen Vet Science. Milhões de fêmeas sincronizadas, milhares de criadores satisfeitos. Empresa premiada durante a reunião da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões. Destaque na categoria Dispositivos IATF do Prêmio Touro de Ouro. Global Gen Vet Science. Uma empresa formada por criadores e técnicos para técnicos e criadores. É uma satisfação hoje o nosso segundo dia do workshop Reprodução Inteligente, onde hoje o tema é gado de corte. Gostaria de agradecer aí a presença de todos que nos ouvem. Gostaria de iniciar agradecendo a presença dos palestrantes, agradecer a presença aqui ilustre do professor Roberto Sartori, onde vai falar um pouquinho da pós-graduação e vai fazer a apresentação de todos os palestrantes de hoje. No canto da tela, pessoal, tem um QR Code que direciona as pessoas para um grupo de WhatsApp, onde, ao final das apresentações, nós teremos uma mesa redonda. E lá a gente vai tirar todas as dúvidas. Então, quem tiver dúvida, por favor, é só colocar o celular ali, que vai direto para um grupo onde a gente vai estar respondendo as perguntas ao final, durante a mesa redonda. Eu gostaria, para dar início, chamar o professor Milo Whitbank, diretamente de Wisconsin. Milo. E aí? Boa noite. Boa noite. Um prazer estar com amigos e colegas. Roberto, aqui temos bastante neve. Está frio, bastante frio. Mas estou feliz de estar com vocês e participar nesta reunião, ver os resultados recentes e tudo isso. E vamos a falar mais na mesa redonda. E quero ver todos os resultados de Rodrigo, de Lucas, de Alexandre e resultados de você, Roberto. Obrigado, professor. Gostaria agora de passar a palavra para o professor Roberto Sartori,
para a gente dar início aí ao segundo dia do workshop de reprodução inteligente. Professor. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui e hoje é um dia especial para mim, porque eu acho que é a primeira vez que eu participo de um evento em que eu tenho ao mesmo tempo o meu orientador de doutorado e meus doutorandos, né? Ontem teve a participação no gado leiteiro do Carlos Consentini e do Alexandre Prata, que também foi meu aluno de pós-graduação, e hoje nós vamos ter novamente a participação do Milo, junto com o Alexandre, que vai falar dos dados do ReproCheck da GlobalGen, mas também outros doutorandos meus do programa de pós-graduação da Exalc, o Rodrigo e o Lucas. O Rodrigo Alves vai falar sobre protocolos otimizados para manejo reprodutivo em vacas de corte, e o Lucas vai falar de protocolos alternativos para reprodução em novilhas. Então fiquem aí, aproveitem bastante, que tem bastante novidade aí para apresentar para vocês. Bom trabalho para todos. Bom, boa noite, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite da GlobalGen. Para mim é uma satisfação imensa vir trazer um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Gostaria de agradecer de antemão ao professor Roberto, meu orientador e grande amigo, pela apresentação. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito produtivo para todos nós. Começamos ontem com o pé direito aí, no leite, com a palestra do Carlos Consentini e do Roberto Sartori. E hoje não vai ser diferente. Então, o tema que me foi proposto é um tema muito quente, um tema muito importante, que é sobre protocolos otimizados para IATF em vacas de corte. Então, para começar aí a minha apresentação, eu trago para vocês aí um protocolo que é bastante utilizado no Brasil, um protocolo à base de benzoato de estradiol e progesterona, com várias durações aí de implante de progesterona. Isso a gente vai discutir bastante na apresentação. Então, a minha apresentação está composta em 4 pontos principais. Primeiro, vamos falar bastante disso aí, de duração de implante de progesterona, principalmente 7, 8 e 9 dias. O segundo ponto que a gente vai entrar, ajustes finos que nós vemos estudando aí ao longo dos últimos 2, 3 anos dentro do protocolo de 7 dias. O terceiro ponto, o protocolo de 7 dias, como ele se encaixa no calendário reprodutivo das fazendas. E por último, a gente vai ver se tudo isso compensa financeiramente, aí, entrando um pouco com a viabilidade econômica desses protocolos de ATF. Então, para entrar no primeiro ponto da nossa conversa, vamos conversar aí sobre o tempo de permanência do implante de progesterona. Eu trago aqui um trabalho do Alexandre Prata, que está aqui conosco, que vai apresentar para vocês a terceira palestra, e vamos estar juntos na mesa redonda. Nesse trabalho, o Alexandre estudou exatamente isso, ele comparou a duração de protocolos para vacas de corte, vacas e novilhas. O meu foco aqui vai ser vacas. Então, o que ele fez? Só para mostrar o delineamento, foram 2 experimentos. O primeiro foi 7 versus 8 dias de implante de progesterona, e o segundo, 7 versus 9 dias de implante de progesterona. Todos os animais recebendo benzoato de estradiol no D0 e prostaglandina, cipionato, ECG e prostaglandina na retirada, com a inseminação sendo realizada 48 horas após aí a retirada do implante de progesterona. No primeiro momento aqui, vamos focar na duração do implante. Então, o que o Alexandre encontrou como resultados principais? Quando a gente olha o CIL dessas vacas, a expressão de CIL, os protocolos aí, de maior duração, que são os protocolos de 8 e 9 dias, as vacas expressaram mais CIL ao final desses protocolos. Só que isso não refletiu na fertilidade, ou seja, a fertilidade dos protocolos de 7, 8 e 9 foram semelhantes, foram altas e semelhantes. Esse é um ponto muito interessante que a gente deve ter em mente. Um segundo trabalho aí que eu trago para vocês, também para evidenciar essa questão da duração do implante de progesterona, foi um trabalho do professor do Marcelo Santos, que pertenceu ao grupo do professor Alexandre Vaspires, da Exalc. Nesse trabalho ele também comparou o protocolo de 7 ao protocolo de 9 dias.
Então, o delineamento do experimento também começou aí com 2 mg de benzoato de estradiol e a duração por 7 ou 9 dias aí, o implante de progesterona. Teve um pequeno ajuste aqui no momento da inseminação, ele atrasou a inseminação no grupo de 7 dias, mas no primeiro momento vamos focar na questão da duração do implante. Então, os resultados aqui, olha que interessante, nesse trabalho não teve efeito aí da duração da permanência do implante de progesterona na expressão de cio, ou seja, a expressão de cio foi semelhante entre os grupos tratados com 7 e 9 dias, e a fertilidade novamente foi alta e semelhante entre os dois tratamentos, ou seja, novamente protocolo de 7 e 9 com fertilidade alta e semelhante. Então, como considerações dessa primeira parte, para a gente focar. Aqui, novamente, eu trago o protocolo do EP4 com as durações. Fertilidade semelhante entre esses protocolos, 7, 8 e 9 dias. E que isso impacta na prática para a gente? Isso traz uma flexibilidade em termos de calendário dos programas reprodutivos. Ou seja, cada fazenda, com as suas obrigações, ela pode enquadrar dentro do seu calendário reprodutivo protocolos de 7, 8 e 9 dias, que todos funcionam muito bem. E, para bater o martelo novamente do protocolo de 7 dias, a fertilidade excelente, compilando esses dados do Alexandre, de 56% de fertilidade, aí a gente consegue bater o martelo que o protocolo de 7 dias, de fato, funciona e funciona muito bem. Vamos entrar agora no segundo ponto da nossa apresentação, da nossa discussão. Tendo em vista, então, que o protocolo de 7 dias funciona de maneira excelente, a gente resolveu testar alguns ajustes finos dentro desse protocolo. O primeiro trabalho que eu trago aqui para ilustrar esse ponto foi um trabalho realizado pelo Guilherme Madureira, foi aluno de mestrado do professor Roberto, atualmente ele está no Canadá. E desse trabalho, ele avaliou os parâmetros reprodutivos, iniciando o protocolo ou com benzoato de estradiol ou com GNRH, com ou sem GNRH no momento da inseminação, todas as vacas recebendo o protocolo de 7 dias de implante de progesterona. Como o nosso foco aqui hoje é o protocolo BEP4, vamos focar aqui no efeito do GNRH no momento da inseminação artificial. Então, como eu disse, todas as vacas aí receberam por 7 dias o implante de progesterona, iniciando ou com o GNRH ou com benzoato e recebendo o GNRH ou não no momento da inseminação artificial. Vamos ver então os resultados desse trabalho do Guilherme. Olha que interessante. Quando a gente analisa todas as vacas, ou seja, independente se começou com um GNRH ou com benzoato de estradiol, as vacas que não demonstraram cio, ao receberem o GNRH no momento da inseminação, tiveram um incremento de 11 pontos percentuais em fertilidade. Olhando agora apenas para o protocolo BEP4, que é o nosso foco aqui hoje, o efeito permanece o mesmo. Vacas sem cio recebendo o GNRH no momento da inseminação, com incremento de 15 pontos percentuais na fertilidade. Ou seja, isso mostra para a gente que o GNRH realmente funciona nessa categoria de vaca. Aqui eu trago novamente o trabalho do Alexandre, que eu apresentei há pouco tempo, agora mostrando o efeito novamente do GNRH, como efeito principal, independente de duração de protocolo aqui nesse ponto. Novamente, vacas que não demonstraram cio, aí com incremento de 9 pontos percentuais ao receber o GNRH no momento da inseminação artificial. Então, para resumir essa parte, o GNRH no momento da IATF traz um enorme benefício para vacas que não demonstram cio. Aqui, para continuar nessa linha dos ajustes finos que a gente vem testando nos últimos anos, esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho de mostrar. Foi o trabalho que foi premiado nesse ano na SBTE como o melhor trabalho da área aplicada e compôs a minha dissertação de mestrado. Nesse trabalho, nós submetemos todas as vacas ao protocolo de 7 dias também, e testamos ajustes finos nos 3 pontos desse protocolo, no D0, na retirada e no momento da inseminação artificial. Então, foi um trabalho que nós desenvolvemos na Fazenda Figueira, lá em Londrina, com um total de quase 2.900 vacas, um N expressivo, muito interessante, envolvendo tanto primíparas quanto multíparas. Essas vacas foram submetidas à primeira IATF, seguindo o delineamento experimental do estudo,
e aquelas que permaneceram vazias no dia 30 do diagnóstico de gestação foram ressincronizadas, obedecendo o mesmo delineamento experimental, para a gente avaliar esse efeito também na ressincronização. Então, o score das vacas, essa fazenda, o score muito bom, a média do score estava em torno de 3, o manejo nutricional excelente, e o dias pós-parto em torno de 59 dias. Então, vamos ver como que foi o delineamento experimental desse experimento. Todas as vacas receberam o implante de progesterona por 7 dias, iniciando aí recebendo, junto com o implante, 2 mg de benzoato de estradiol. Na retirada, elas receberam 0,5 mg de prostaglandina e 300 unidades internacionais de ECG, além de marcação com bastão aí na base da cauda para detecção de cio. A inseminação foi realizada 48 horas após a retirada do implante de progesterona. Então, o que foram os ajustes que nós fizemos nesse trabalho? O primeiro fator, então, foi a administração ou não da prostaglandina no dia 0 do protocolo, ou seja, metade das vacas receberam prostaglandina e a outra metade não recebeu, independente da presença ou não de corpo lúteo. O segundo fator foi no momento da retirada do implante. Nós administramos em metade das vacas 0,5 mg de cipionato de estradiol e na outra metade 1 mg de cipionato de estradiol. E o terceiro e último fator, administração ou não do GNRH, independente da expressão de cio, no momento da IATF. Então, quando a gente faz o cruzamento dos 3 fatores, dos 2 níveis dos 3 fatores, nós chegamos aí em 8 tratamentos, que vai desde o protocolo de menor investimento, que a gente chama, que é sem prostaglandina 0,5 mg sem GNRH, até o protocolo de maior investimento, que recebe prostaglandina, 1 mg de cipionato e o GNRH no momento da inseminação artificial. Então, já vamos entrar no resultado. Olha que interessante. Esse primeiro resultado é quanto à dinâmica ovariana. Então, no dia 0 do protocolo, tanto no dia 0 da IATF quanto no dia 0 da RESYNC, que foi no dia do diagnóstico de gestação, a quantidade de multíparas com corpo lúteo superou quando comparada às primíparas. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar nesse resultado é o seguinte: na primeira IATF, apenas 18,5% das vacas aqui tinham corpo lúteo no início do protocolo. O que isso significa? Se eu soltasse essas vacas com touro, ou seja, não submetesse essas vacas à inseminação artificial em tempo fixo, apenas 18% delas teriam chance de emprenhar. Então, isso mostra aí o primeiro ponto aí de grande importância da IATF. Então, submeta essas vacas a um protocolo e elas têm maior chance de emprenhar. Mais importante ainda, após elas passarem pelo primeiro protocolo, ou seja, a primeira IATF, as vazias, apenas 40% delas tinham corpo lúteo no D0. Então, isso mostra a importância da ressincronização nessas vacas. Eu dou mais uma chance para essas vacas. E quando a gente entra aqui quanto ao diâmetro folicular, tanto na retirada do implante quanto no momento da inseminação, as multíparas superando aí em medidas nesses 2 momentos. Entrando na parte de ovulação pós-inseminação, olha que interessante, multíparas ovulando mais do que primíparas, vacas com score de condição corporal maior no dia 0, maior ou igual a 3, ovulando mais do que vacas mais magras, vacas com corpo lúteo no dia 0 do protocolo, ovulando mais do que vacas sem corpo lúteo. Não tivemos efeito em ovulação da dose do cipionato. GNRH no momento da inseminação artificial, aumentando a ovulação após a inseminação. E vacas com expressão de cio, que expressam cio no momento da IATF, também aí ovulando mais após a IATF. Então, para resumir esse slide, vacas com corpo lúteo no D0, vacas com melhor condição corporal e vacas que recebem o GNRH, além de vacas que expressaram cio, com maior taxa de ovulação ao final do protocolo de ATF. Quanto à expressão de cio, vamos ver o que a gente encontrou de resultado. Quanto ao score no D0, novamente, vacas com melhor condição corporal no D0, expressando mais cio aí em 18 pontos percentuais do que vacas com menor condição. Vacas com corpo lúteo no dia 0 também expressando mais cio do que vacas sem corpo lúteo, em 14 pontos percentuais. Tivemos uma tendência aqui da prostaglandina ter um efeito positivo aí na expressão de cio, em 4 pontos percentuais, e a dose do cipionato, aqui no caso, aumentando a expressão de cio dessas vacas em 6 pontos percentuais. E para completar esse resultado, multíparas expressando mais cio do que
as primíparas. Para resumir esse slide, vacas com corpo lúteo no D0, com melhor condição corporal, recebendo prostaglandina no D0 e 1 mg de cipionato, aumenta aí a expressão de sil, e isso a gente vai ver que impacta positivamente na fertilidade dessas vacas. Aqui o resultado, eu trago o resultado de prenhez geral aqui. É importante a gente salientar que não teve efeito de interação tripla nos resultados, só que quando a gente avalia por grupo, olha que interessante, o protocolo que a gente chama de protocolo de maior investimento, superando aí em 11 pontos percentuais o protocolo de menor investimento. Isso aqui é importante a gente guardar na cabeça esse resultado, que no final a gente vai fazer uma continha para ver se isso aqui no final compensa financeiramente. Mais uma vez mostrando o protocolo de 7 dias, resultado, fertilidade geral desse experimento, excelente, de quase 58%, com quase 3 mil animais avaliados. Então, quando a gente avalia a prenhez por expressão de sil, score e categoria, o que a gente encontrou nesse trabalho? Vacas que expressaram sil emprenharam aí 17 pontos percentuais a mais do que aquelas que não expressaram. Vacas com condição corporal maior aí no dia 0, além de ovularem mais, igual nós mostramos, expressarem mais sil, também emprenharam mais do que aquelas vacas mais magras, em 9 pontos percentuais, e como já era esperado, multíparas aí emprenhando 18 pontos percentuais a mais do que as primíparas. Quando a gente entra no efeito principal, o efeito da prostaglandina, da dose do cipionato e do GNRH, nós não encontramos o efeito principal da prostaglandina. Já o cipionato de estradiol, a dose de 1 mg e o GNRH na IATF, tiveram um incremento de 4 a 5 pontos percentuais em fertilidade. Quando a gente estratifica esse resultado aí para ver o efeito da prostaglandina em vacas com ou sem corpo lúteo, olha que interessante. Vacas sem corpo lúteo no D0 recebendo ou não prostaglandina, a fertilidade foi exatamente a mesma. Quando a gente olha vacas com corpo lúteo, aquelas que receberam a prostaglandina, com 7 pontos percentuais a mais de fertilidade do que aquelas que não receberam a prostaglandina. E o efeito geral do corpo lúteo, vacas que chegam com corpo lúteo no D0, ovulam mais, expressam mais sil, e isso reflete positivamente aí na prenhez, superando em 11 pontos percentuais do que as vacas, quando comparado às vacas que não iniciaram, que iniciaram o protocolo sem a presença do corpo lúteo. Então, para resumir esse assunto, prostaglandina no dia 0 do protocolo tem um potencial benefício para vacas que possuem corpo lúteo. Quando a gente vai olhar aqui e analisar o efeito do GNRH e a interação do GNRH com alguns fatores de interesse. Olha que interessante. Quando a gente olha o score no D0, o GNRH ajudando vacas mais magras, vacas com score menor que 3. Aí subindo a prenhez 9 pontos percentuais. Quando a gente analisa por categoria, o GNRH ajudando e muito aqui as primíparas, em 9 pontos percentuais também. O GNRH fazendo a interação dele com dose do cipionato, quando ele foi administrado em vacas que receberam meio miligrama, a fertilidade também foi otimizada. E aqui, para selar essa história da expressão de sil, vacas que não expressaram sil, a fertilidade bem maior quando elas receberam o GNRH no momento da inseminação artificial. Então, para resumir isso tudo, GNRH no momento da IATF é uma estratégia muito interessante e traz grande benefício aí para as categorias que a gente chama de categorias de desafio, que são as primíparas, vacas mais magras e vacas que não expressam sil no momento da IATF. Como considerações 2 aí da nossa apresentação. Novamente, aqui agora eu trago o protocolo BEP4 de 7 dias de duração do implante de progesterona com os ajustes finos. Primeiro ajuste, prostaglandina no dia 0. Tem um potencial benefício em vacas com corpo lúteo, subiu para 69% a fertilidade, uma fertilidade excelente. 1 mg de cipionato de estradiol aumentou a expressão de sil das vacas e a fertilidade, então 1 mg é o que a gente indica para vacas. GNRH no momento da inseminação artificial aumentou a prenhez, aí, subiu aí 4, 5 pontos percentuais na prenhez, principalmente nas categorias que a gente falou, que são as categorias de desafio, que são vacas que não expressaram sil no momento da IATF, as primíparas e as vacas com condição corporal menor. Ou seja, os ajustes finos otimizam os resultados. Terceiro ponto, a gente já viu que o protocolo de 7 dias funciona e muito bem. Fizemos alguns ajustes finos nesse protocolo de 7 dias que funcionaram de maneira excelente
Agora vamos ver como esse protocolo se enquadra no calendário reprodutivo das fazendas. Então, aqui considerando uma estação de monta aí de 88 dias, aqui nessa simulação, nesse calendário, consideramos apenas um curral e uma equipe trabalhando. No final dessa estação, aqui a gente começando o protocolo de 7 dias no sábado, retirando no sábado, inseminando na segunda, começando na terça, retira na própria terça-feira, 7 dias depois, insemina quinta, e começando na quarta, retirando quarta e inseminando sexta. Fazendo essa distribuição nessa simulação, ao final dessa estação de monta, nós temos 42 lotes trabalhados, com 200 vacas sendo trabalhadas na parte da manhã e 200 de tarde, totalizando 8.400 inseminações artificiais e apenas 18 dias aí sem manejo nesses 88 dias de estação de monta. Ou seja, o protocolo de 7 dias se enquadra aí perfeitamente no calendário, é uma ótima estratégia. Entrando no nosso último ponto aqui, a gente, novamente, o protocolo de 7 dias funciona bem, ajustamos, fizemos esses ajustes finos nesse protocolo, mas vamos ver agora se isso compensa economicamente falando. Para isso, nós fizemos uma análise econômica, considerando aí uma situação hipotética. Aqui eu trago para vocês o preço dos hormônios utilizados, já incluindo aqui a mão de obra do veterinário e o preço do sêmen. O que nós comparamos nessa simulação? O protocolo de menor investimento, que é o protocolo que não recebe prostaglandina, recebe 0,5 mg de espionato e não recebe o GNRH no momento da inseminação, trazendo aqui a fertilidade real que nós obtivemos no experimento, 52,5 na primeira IA e 43,6 na ressincronização, comparar esse protocolo de menor investimento ao protocolo de maior investimento, que é o que recebe a prostaglandina, o que recebe 1 mg de espionato de estradiol e recebe o GNRH no momento da inseminação. Novamente, resultados aqui do experimento, a primeira inseminação para esse protocolo de 61,8% e na Resync 60,6%. Aqui só para a gente lembrar daquele resultado, né? 11 pontos percentuais de diferença entre esses dois grupos. Então vamos ver aí se isso compensa economicamente. Quando a gente faz as multiplicações aqui dos hormônios utilizados pelo preço de cada hormônio, nós chegamos nesse resultado. O protocolo de menor investimento custando aí R$ 62,41 e o protocolo de maior investimento aí cerca de R$ 8,00 mais caro do que esse protocolo de menor investimento. Vamos ver se essa conta fecha no final de todo esse processo. Para isso, então, nós fizemos uma situação hipotética, considerando 1.000 vacas nessa simulação, uma estação de monta de 3 meses, começando em novembro e terminando em janeiro, com 70% das vacas sendo inseminadas em novembro, 20% delas sendo inseminadas em dezembro e 10% sendo inseminadas no último mês dessa estação de monta de 3 meses. Então, o número de protocolos que nós devemos aqui considerar nessa simulação são os 1.000 protocolos da primeira IA, mais os protocolos aí utilizados para ressincronizar as vacas vazias. Então, para essa simulação, a gente traz dois cenários aqui. O primeiro cenário para o protocolo de menor investimento e o segundo cenário para o protocolo de maior investimento. Olha que interessante. Primeira IA, então, entrando 700 animais em 1.000, que são 70%. Aqui a fertilidade real do experimento, de 52,5%. Na segunda IA, então, entram os outros 20% no mês de dezembro, mais aquelas vacas que permaneceram vazias aí do protocolo anterior, totalizando 532 animais. Aqui a gente traz a fertilidade real tanto da primeira IA, para as vacas que estão recebendo a primeira inseminação, quanto da ressincronização para aquelas vacas que estão sendo ressincronizadas. E o mesmo para a terceira inseminação, entrando os 10% de vacas novas aqui, e a ressincronização das vacas que permaneceram vazias. No final de todo esse processo, nós obtivemos nessa simulação 794 vacas prenhas, isso equivale aí a 79,4% em 1.000 aí, no final da estação de monta de 3 meses. O mesmo ocorre para o segundo cenário. Só que o que acontece no segundo cenário é que a fertilidade foi maior tanto na primeira IATF quanto na ressincronização. Então entram os mesmos 70%, só que a fertilidade aqui já é maior do que a fertilidade do primeiro protocolo, e assim vai. Entram os 20% de vacas novas, mais as vacas que permaneceram vazias. Repare que aqui uma quantidade de Resync menor do que do primeiro cenário, e o mesmo aqui realizado para a terceira IATF. 100 vacas novas, que são os 10% restantes,
mais 181 ressincronizações das vacas que estavam vazias. Então, no final dessa situação, nós chegamos em 891 vacas prenhas, e equivale a 89,1% em 1.000, e quando a gente compara isso ao primeiro cenário, nós temos 97 prenheses a mais no protocolo de maior investimento. Então, jogando isso nessa tabelinha aqui para ver se isso compensa financeiramente. Então, aqui nós temos o número de protocolos para a primeira, segunda e terceira IATF, já considerando as ressincronizações. Repare que aqui, no primeiro cenário, por ter uma maior quantidade de ressincronizações, eu tenho uma maior quantidade de protocolos usados aqui. Então, 1.614 protocolos usados no primeiro cenário contra 1.451 usados no segundo cenário. Quando a gente multiplica esses protocolos pelo preço de cada protocolo, nós temos aí o valor do protocolo de maior investimento superando o de menor investimento, só que o que interessa para a gente é o preço por prenhez. Como é que a gente faz isso? Divide esse valor total aqui, o custo total do protocolo, pela quantidade de animais prenhas aí no final de todo o processo. O que a gente encontra? O protocolo de maior investimento, mesmo sendo mais caro em nível hormonal, aí, ele fica aí no final da situação R$ 12,00 mais barato do que o protocolo de menor investimento. A prenhez, no caso aqui. Isso é muito interessante, além das 97 vacas prenhas a mais nesse protocolo de maior investimento. O que isso é importante? Alguns pontos a gente levantar com essa análise. Se eu tenho um protocolo que emprenha mais, um protocolo de maior eficiência reprodutiva, eu consigo emprenhar uma maior quantidade de vacas no início da estação de monta. Isso vai ser muito importante, porque na estação de parição do ano subsequente vai nascer uma maior quantidade de bezerros no cedo, que a gente sabe que é o melhor momento para nascer esses bezerros. Além disso, nós temos uma maior quantidade de vacas prenhas aí, oriundas de ATF, tem um ganho genético enorme, a gente sabe muito bem disso. Pensando em cruzamento industrial também, se eu emprenho uma maior quantidade de vacas no início da estação de monta, eu consigo fazer a minha reposição e depois dedicar o restante da estação ou parte dela para o cruzamento industrial. Isso traz uma rentabilidade muito interessante também. E um último ponto interessante aqui seria quanto à perda gestacional. Se a gente consegue emprenhar uma maior quantidade de vacas no início da estação de monta, eu consigo aí na terceira inseminação, no terceiro mês, pegar aquelas vacas que perderam gestação entre 30 e 60 e ainda trabalhar elas mais uma vez. Então, esse cenário aqui ele é positivo em todos os aspectos. Então, o investimento ele traz resultado, traz retorno e ele é de fato muito interessante. Como considerações finais, para a gente fechar o nosso raciocínio, trago novamente esse protocolo para vacas de corte, com implante de 1 grama aqui, duração novamente aqui, 7, 8, 9 com fertilidade alta e semelhante. Isso traz uma flexibilidade a nível de calendário reprodutivo, igual nós comentamos. Protocolo de 7 dias, fertilidade muito interessante, 57,1%, quando a gente compila esses dados dos experimentos que eu trouxe aqui nessa apresentação. Então, ele é de fato, ele funciona, ele é muito bom, encaixa no calendário de maneira excelente. A gente mostrou o calendário apenas 18 dias não sendo trabalhados numa estação de monta de 3 meses. Isso, de fato, é muito interessante. E os ajustes finos que a gente propôs, que a gente vem testando, realmente otimizam os resultados e compensam economicamente no final. Com essa simulação, a gente consegue provar que o investimento compensa e ele traz retorno para o produtor. Então, para finalizar a minha apresentação, gostaria de agradecer novamente a GlobalGen pela oportunidade. Para mim, é uma satisfação enorme estar aqui com profissionais de renome, com o Milo, com o professor Roberto e todos que estão conosco aqui hoje. Agradecer ao nosso laboratório de nutrição e reprodução lá da Exalc, ao qual eu pertenço, que é onde saem quase todos os projetos, experimentos e resultados que a gente trouxe aqui. Agradecer às agências de fomento, FAPESP, CAPES e CNPq, por todo o suporte financeiro dado a nós durante todo esse tempo. Agradecer também, claro, às fazendas parceiras, todo o corpo aí de trabalhadores que ajudou a gerar esse banco de dados aqui muito interessante. E, claro, queria desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Eu sei que estamos vivendo aí uma época delicada, mas espero que ano que vem tudo se normalize para a gente continuar aí produzindo bastante. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Rodrigo, e parabéns pela excelente palestra. Eu vou deixar os comentários para o professor Sartori. Somente um recadinho, no canto da tela tem um QR Code que direciona todo mundo para um grupo de WhatsApp, onde nós vamos pegar as perguntas para depois serem respondidas na mesa redonda. O grupo está bastante agitado, até o professor Milo já está respondendo algumas perguntas lá. Professor, por favor. Vamos lá, Rafael. Ô Milo, não responda todas as perguntas não, senão não vai sobrar nada para a mesa redonda depois, tá bom? Bom, nessa transição agora da primeira palestra que foi proferida pelo Rodrigo Alves, foi bem legal. Eu queria lembrar que o Rodrigo, ele ganhou o prêmio de melhor trabalho na área aplicada da SBTE desse ano, né? E também o Lucas Oliveira e Silva, que vai falar em seguida, foi o vencedor da competição de estudantes, também na SBTE. E o Lucas, então, vai falar para vocês agora, reforçando o que a gente tinha falado no início deste workshop, ele vai falar sobre protocolos alternativos para IATF em novilhas de corte. Então, Lucas, está com você a bola agora. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o Rodrigo pela brilhante palestra. Dizer que para mim também é um privilégio poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco do nosso trabalho, do conhecimento que a gente tem adquirido aí ao longo desses anos de mestrado e agora no doutorado, junto com o professor Roberto, lá na Exalc. E dizer que é uma satisfação muito grande, né? Parabenizo aí a GlobalGen, em nome do Rafael, do Alexandre, pela condução do evento, e agradeço pelo convite para participar dessa palestra. Bom, Rodrigo já falou bastante aí sobre a reprodução em vacas, como otimizar a reprodução em vacas de corte, e agora nós vamos tratar de um tema semelhante, mas com uma outra categoria. Vamos falar um pouco de protocolos em novilhas de corte. E, mais especificamente, nós vamos falar de algumas alternativas ou alguns ajustes que a gente pode fazer nesses protocolos para otimizar a reprodução nessa categoria. Bom, para introduzir o assunto, né, eu sempre gosto de trazer alguns indicadores, porque eles situam a gente no cenário atual, né, onde a gente está e como a gente pode melhorar e o quanto a gente pode melhorar dentro desse cenário. Então aqui, né, dados do CPEA, lá da Exalc, mostrando a idade em meses ao primeiro parto, né, para fêmeas de corte. Vejam aqui nesses dois pontos em vermelho, representam rebanhos brasileiros. Então percebam que as novilhas, né, em média, a novilha brasileira vai ter o primeiro parto aos 40 meses de idade. O que significa isso? Essa novilha está emprenhando com 2 meses e meio, às vezes 3 anos, e vai parir lá com 3 anos e meio, às vezes, né, até 4 anos. Isso representa um intervalo entre gerações muito longo, né, e, consequentemente, um ciclo produtivo muito longo. Como é que a gente pode otimizar esse cenário? Como a gente pode reduzir, então, essa idade ao primeiro parto? Bom, precisamos trabalhar com eficiência reprodutiva, emprenhar mais e emprenhar mais cedo, certo? Quando a gente fala de novilhas, pessoal, se a gente pensar numa fazenda que já faz reposição, ou seja, ela tem as próprias novilhas, trabalhar bem com a novilha representa uma excelente oportunidade de alavancar a produtividade e acelerar o ganho genético da fazenda. A novilha, ela é a ponta da genética dentro do rebanho. Então, se a gente pensa em eficiência reprodutiva para a novilha, eu preciso, de alguma forma, considerar esses 3 pontos que são muito importantes. Então, quais são eles? Nutrição, tá certo? A gente precisa lembrar que a novilha ela não precisa somente de energia para reproduzir, mas também para crescer. É um animal que ainda está em fase de desenvolvimento. A genética, que é quem vai determinar todo o potencial produtivo e reprodutivo dessa novilha. E, por fim, o manejo reprodutivo que nós vamos aplicar nesses animais, nessas fêmeas, para que elas possam, né, ficar gestantes. Bom, iniciando aqui com nutrição, rapidamente eu gostaria de mostrar para vocês o impacto que a nutrição tem na puberdade e, consequentemente, né, na reprodução das novilhas. Então vejam esse trabalho em que mostra o tempo à puberdade e a relação, né, uma correlação linear aqui, uma grande relação entre o peso vivo desses animais e a idade à puberdade. Quanto mais próximo da puberdade, mais pesados esses animais estão. E aqui também mostrando a concentração circulante de leptina,
que é um hormônio relacionado aí à deposição de gordura na carcaça, né, na composição corporal desses animais. Ou seja, animais que têm mais peso e depositam mais gordura, estão ganhando peso, tendem a entrar em puberdade mais cedo, ciclar mais cedo. E isso é benéfico para a reprodução desses animais. Okay? Um outro trabalho aqui, agora com novilhas bozíndicos, em que essas novilhas foram expostas a um ganho médio diário de 580 gramas por dia e o outro grupo exposto a um ganho de 380 gramas por dia. Percebam aqui que ao longo do tempo, né, o grupo disposto a receber uma dieta de mais alto ganho realmente teve um peso vivo maior. E o mais interessante é que se a gente olhar aqui ao final, aos 23 meses, 100% das novilhas que ganharam mais peso tinham ovulado aqui aos 23 meses, enquanto só 9%, né, uma das 11 novilhas aqui que ganharam menos peso, ovulou, mostrando de novo, aí, reforçando a importância da nutrição dentro dessa categoria. Animais que ganham mais peso, que estão mais pesados, ciclam mais cedo e estão aptos a serem trabalhados mais cedo. Passando agora um pouco para o fator genético, sem deixar de lado ainda a nutrição, um trabalho muito interessante aqui do Marcos Ferraz, que foi realizado na Exalc, mostrando então a interação entre o fator genético e o componente nutricional. Nesse trabalho então eles avaliaram algumas novilhas pré-púberes, filhas de touro precoce ou de touro tardio e submetidas a uma dieta de alto ganho ou de baixo ganho, certo? Então, se a gente olhar os resultados, percebam aqui, né, a porcentagem de novilhas púberes ao longo do tempo e o tempo para que elas ficassem púberes ou ovulassem pela primeira vez espontaneamente, sem nenhuma manipulação. Tá, okay? Percebam que essa primeira linha representa as novilhas precoces que foram submetidas a um alto ganho. Ou seja, associar uma boa genética com uma boa nutrição representa um incremento em precocidade. Essas novilhas entram em puberdade mais cedo. Vejam que aos 22 meses, 100% desses animais já estavam ciclando. Mas quando a gente para avaliar esse segundo grupo e esse terceiro grupo, se a gente fizer uma linha aqui aos 24 meses, percebam que quem tinha genética precoce, mas foi submetido ao baixo ganho, ovulou aqui apenas 10% aos 24 meses de idade, enquanto aquelas que tinham genética mais tardia, mas foram submetidas a um alto ganho, ovularam aqui, né, entraram em puberdade, 75% delas aos 24 meses. Ou seja, a genética é um fator muito importante para determinar a puberdade desses animais, mas a nutrição é fundamental. É a nutrição que vai permitir que a novilha expresse o potencial genético e consiga, então, ser um animal mais precoce, um animal que pode ser trabalhado mais cedo dentro da fazenda. Então, para a gente juntar todas essas primeiras informações, né, como uma consideração, uma nutrição adequada, associada a uma boa genética, vai promover para a fazenda mais precocidade dos animais, ou seja, animais mais precoces que são trabalhados mais cedo, têm a oportunidade de ficar gestante mais cedo, reduz a idade ao primeiro parto, com isso eu diminuo o intervalo entre gerações, ou seja, aqueles animais que antes demoravam 2 anos e meio, 3 anos para ficar gestantes, agora vão demorar menos tempo, e isso acelera o ganho genético da fazenda. E, por fim, se eu reduzo o ciclo produtivo, se esses animais estão emprenhando e parindo mais cedo, obviamente eu vou aumentar a produtividade e aumentar a rentabilidade da fazenda. Hoje a gente sabe que existem fazendas aí de alto desempenho que estão desafiando novilhas aos 14 meses de idade, tendo resultados satisfatórios, né, e dessa forma conseguindo fazer as novilhas parirem aos 24 meses de idade, reduzindo, né, o intervalo entre gerações para 2 anos. Tá, ok? Bom, passando agora para um segundo ponto, né, nós falamos um pouco de nutrição, falamos um pouco de genética, e vamos entrar agora no foco, né, no intuito maior dessa palestra, que é falar sobre o manejo reprodutivo e as alternativas que a gente pode usar para otimizar a reprodução das novilhas. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre indução de ciclicidade. A gente viu aqui, né, o fato dessas novilhas estarem púberes ou entrarem em puberdade, e agora nós vamos conversar algumas estratégias para induzi-las à ciclicidade e poder trabalhar com elas mais cedo. Bom, então trouxe aqui 2 trabalhos do Adnan Rodrigues, em que o que consistiu esses trabalhos, né? Foram os trabalhos talvez pioneiros nesse tipo de indução, utilizando um implante de progesterona usado de 4º uso. Então a ideia seria expor essas novilhas a uma baixa concentração de progesterona para que elas possam ser estimuladas e entrar em ciclicidade
mais cedo do que o que aconteceria espontaneamente. Bom, então no primeiro estudo, né, eles avaliaram aí mais de 1.000 novilhas, idade média de 25 meses. No grupo controle, não foi feito nenhum tipo de tratamento, e o grupo indução recebeu um implante usado, né, um implante de quarto uso, um implante de progesterona, durante 12 dias. 8 dias depois, eles avaliaram a indução de ovulação que foi promovida nesses animais. No grupo controle, 18,6% delas tinha ovulado espontaneamente, porém aqui, se a gente avaliar o grupo indução, 39% ovulou após a exposição prévia à progesterona. Nesse mesmo estudo, num experimento subsequente, eles avaliaram que o uso de 0,5 mg de cipionato, aqui no momento da retirada, conseguia promover uma indução de ciclicidade de até 80% nessas novilhas. Ou seja, é uma estratégia simples, barata, promovendo 80% de novilhas cíclicas para o início do protocolo do IATF, ou para o início da estação de monta. Tá ok? Bom, num segundo estudo ainda, também aqui do Adnan Rodrigues, eles avaliaram o intervalo, então, entre esse protocolo de indução e o início do protocolo de IATF, né, o D0 do protocolo. E o que eles fizeram foi avaliar o intervalo de 10, 12 ou 14 dias. E ficou claro aqui nos resultados de que o intervalo de 12 dias seria o mais interessante, promovendo excelente ovulação, uma taxa de prenhez aos 30 dias satisfatória de 45% e a prenhez final de 80%. Então, hoje, a gente utiliza, né, um protocolo de indução com um intervalo de 12 dias para iniciar o D0 do protocolo de IATF. Trouxe também aqui um outro trabalho recente do grupo do professor Ed Hoffman, publicado agora nesse ano, mostrando uma estratégia diferente de indução, que aqui seria utilizar a progesterona injetável no início da indução. Certo? Então, eles utilizaram um grupo controle, que não recebeu nada, e um grupo recebendo uma progesterona injetável, a dose de 150 mg. Após aqui, 10 dias, foi feito benzoato como indutor e uma dose de prostaglandina e um intervalo de 12 dias para o início da IATF. O que eu quero ressaltar aqui com esse trabalho é que, independente do método, independente da gente utilizar uma progesterona injetável ou trabalhar com um implante, o fato é que as novilhas que são expostas à progesterona, elas chegam no início do protocolo mais cíclicas, com mais novilhas com corpo lúteo no início do protocolo, aqui representado pelo dia -9. Percebam então que o grupo que foi tratado, 66% delas tinham corpo lúteo, né, respondeu à indução, enquanto o grupo controle, apenas 11% dessas novilhas estavam cíclicas ao início do protocolo. Isso impacta na fertilidade? Impacta, e muito. Né? Nesse mesmo trabalho a gente vê que aquelas novilhas que foram expostas à progesterona, né, tiveram uma prenhez de 44,7% em comparação ao 34,2% das novilhas do grupo controle. Ou seja, é importante expor essas novilhas à progesterona, seja ela uma progesterona injetável, seja ela ao implante reutilizado, né, um implante de quarto uso, para que a gente consiga aumentar a fertilidade, fazer com que essas novilhas ciclem mais. E o mais interessante é que não só existe, né, esse trabalho mostrou que não só tem um efeito a nível de ovário, né, essas novilhas entram no protocolo ciclando, mas também existe um efeito dessa progesterona a nível de útero. Então eles fizeram aqui deram um score uterino para as novilhas e percebam que eles avaliaram nesse estudo também novilhas púberes, ou seja, aquelas que já estavam ciclando, e vejam que desde lá do início, essas novilhas representadas por essas duas linhas superiores, que são púberes, elas já têm um score uterino maior, né, mais alto. Ou seja, o útero já está mais desenvolvido, já está mais amadurecido em relação àquelas novilhas pré-púberes. E percebam que aqui entre o dia -31 e -21, quando foi aplicado a progesterona injetável, no grupo que recebeu a indução, houve um aumento do score uterino, de forma que aqui no momento do início do protocolo, o score uterino desse grupo estava similar ao score uterino de novilhas púberes. Isso impacta na fertilidade? Impacta também. Né? Um trabalho aqui do grupo do professor Pietro, mostrando que novilhas que tinham, no início da estação de monta, um útero com mais do que 1,5 centímetros de diâmetro, emprenharam mais do que aquelas novilhas com útero pequeno, menor do que 1,5 centímetros de diâmetro. Ou seja, existe um efeito da indução não somente na ciclicidade, mas também na maturidade desse útero né, afetando diretamente aqui a fertilidade dos animais. Bom, então para resumir a história da indução, esse é o protocolo que a gente usa hoje,
né, já há um bom tempo a gente vem trabalhando com esse protocolo, em parceria também com a Fazenda Figueira, desenvolvendo vários trabalhos lá. E nós temos trabalhado da seguinte forma: as novilhas que têm corpo lúteo, elas seguem direto para o protocolo, e aquelas novilhas que não têm corpo lúteo, então entram num protocolo de indução. Ou seja, 24 dias antes do início do protocolo de ATF, elas recebem um implante usado, que aqui pode ser tanto um monodose, usado pela segunda vez, como um implante de 1 grama, usado pela 4ª vez. Esse implante permanece por 12 dias. Na retirada, ela recebe uma dose de cipionato, 0,5 miligramas, e 12 dias depois, inicia-se o protocolo de ATF. E quais os resultados nós estamos tendo com esse protocolo? Então, trouxe aqui resultado de 2 trabalhos, o trabalho do Guilherme Madureira, publicado esse ano na Theriogenology, e o trabalho do Rodrigo, que falou aqui mais cedo para nós, que está em preparação para publicação. Percebam aqui, são um N expressivo de animais em média com 26 meses de idade. No trabalho do Guilherme, 15% das novilhas estavam cíclicas no início, né, da estação de monta, e as demais novilhas que estavam sem corpo lúteo foram submetidas a essa estratégia e tivemos uma resposta de 78%, ou seja, 78% das novilhas responderam ao protocolo de indução e chegaram com CL no dia do D0 do protocolo. Já que no trabalho do Rodrigo, tivemos também semelhante, 16,7% de novilhas já ciclando no início da estação, e a resposta à indução de 85%. Percebam então que a indução realmente funciona. E quando a gente olha agora os resultados de fertilidade, né, resultados muito semelhantes entre os 2 trabalhos, percebam que, de fato, aquelas novilhas que já estavam ciclando têm uma fertilidade excepcional, acima de 60%, mas as novilhas induzidas que responderam, certo? Elas têm uma maior fertilidade, ok? Fertilidade superior aí a 50%, que são índices muito bons para a novilha, ok? Ou seja, como mensagem, a gente sabe que a indução de fertilidade aumenta, a indução de ciclicidade, perdão, aumenta a fertilidade de novilhas e é uma estratégia interessante para trabalhar mais cedo e aumentar a prenhez desses animais. Bom, passando agora para um segundo ponto, né, ainda falando de manejo reprodutivo, vamos falar agora de alguns ajustes de protocolo que a gente pode fazer. O Rodrigo falou bastante de alguns ajustes para vacas. Nós vamos ver que existem algumas estratégias semelhantes, porém, para essa categoria de novilhas, a gente não tem exatamente os mesmos resultados que temos com vacas. Bom, inicialmente, vamos falar então sobre o uso do GNRH no momento da inseminação, né? Então aqui novamente o trabalho do Guilherme Madureira, o mesmo, né, que foi mostrado ali, as novilhas foram induzidas e após a indução elas foram submetidas a um protocolo de 7 dias de permanência de implante, tá? E o Guilherme avaliou então o uso ou não do GNRH no momento da inseminação. Aqui no momento da retirada foi passado um bastão marcador para fazer a detecção, expressão de cio no momento da inseminação. E o que nós avaliamos aqui? Bom, independente se a novilha deu cio ou não deu cio, não houve efeito do GNRH. Então houve um efeito de cio, de fato novilhas que deram mais cio emprenharam mais, mas não houve um incremento em prenhez ao utilizar o GNRH nesse estudo. Vale ressaltar que aqui a expressão de cio no geral foi de 76,6%. Num segundo estudo, aqui do grupo do professor Pietro, da Roberta Ferreira, um delineamento semelhante, novilhas um pouco mais novas, e aqui ela utilizou um protocolo de 8 dias de permanência de implante com o acréscimo de uma dose de prostaglandina no dia 0. Também avaliando o uso ou não do GNRH no momento da inseminação. E nesse estudo, sim, houve um efeito do GNRH, certo? Tanto naquelas que deram cio, como naquelas que não deram cio. Porém, uma interação aqui em que o efeito mais pronunciado do uso desse GNRH foi nas novilhas que não apresentaram cio. Então, percebam que aqui um resultado diferente daquilo que a gente tinha obtido nos dados do Guilherme Madureira, mostrando que aqui sim o GNRH foi efetivo em incrementar a prenhez por inseminação. Vale ressaltar que nesse estudo da Roberta, a expressão de cio foi um pouco mais baixa, 65,9%, mostrando que talvez né, pode ter sido umas novilhas mais desafiadas, né, que não sincronizaram tão bem ao protocolo, e nesse sentido o GNRH ajudou na fertilidade desses animais. Em um outro estudo, esse aqui realizado pelo Ricardo Surjos, da Parceiro Agronegócios, também publicado na SBTE de 2018, ele avaliou
quase 1.000 novilhas aqui, de 24 meses, e aqui foi avaliado tanto o uso do GNRH no momento da inseminação, como o uso da prostaglandina no dia 0, certo? O intuito de utilizar a prostaglandina no dia 0 seria lisar o corpo lúteo, né, desses animais que chegam no dia 0 com o corpo lúteo, para que aumente a pulsatilidade de LH, esse folículo possa crescer um pouco mais até o momento da inseminação, e essa novilha dê mais cio e potencialmente tenha uma melhor fertilidade. Então aqui foi avaliado o uso ou não da prostaglandina no dia 0 e o uso ou não do GNRH na inseminação no 1 2/2. Bom, os resultados desse estudo mostraram que houve sim um efeito do GNRH, certo? Porém não houve efeito de prostaglandina e nem efeito de interação desses fatores. Fica evidente aqui que o grupo que não recebeu nem prostaglandina, nem GNRH, teve uma fertilidade menor em relação aos demais, tá? Porém, os outros grupos não diferiram, né? E um fato interessante é que, no geral, as novilhas apresentaram 74,8% de cio, e embora a prostaglandina no D0 não tenha tido efeito para a fertilidade, houve um efeito na expressão de cio, ou seja, novilhas que receberam a prostaglandina deram mais cio. E, indiretamente, as novilhas que deram mais cio nesse estudo emprenharam mais. Ou seja, quando a gente fala de GNRH no momento da inseminação, não é tão claro, como o Rodrigo mostrou para vacas, que existe esse efeito, principalmente em novilhas que não dão cio, e se ele é potencialmente benéfico para aquelas que dão cio também, né? O que a gente sabe é que existe um potencial de melhora, e inclusive estamos repetindo esse experimento, né, no mesmo delineamento muito semelhante, para aumentar o número de animais e ter uma resposta mais precisa sobre o real benefício do incremento do GNRH no momento da inseminação. Bom, agora falando um pouco sobre a duração de protocolos para novilhas. O Rodrigo falou bastante sobre a duração de protocolos em vacas, e aqui nós vamos trabalhar também, falar um pouco sobre a duração para as novilhas. O mesmo trabalho aqui que foi publicado pelo Alexandre Prata, agora avaliando novilhas, tá? Um trabalho em parceria com o Grupo Roncador. E aqui, né, o delineamento que ele fez foi comparar um protocolo de 8 dias de duração de implante com um protocolo de 7 dias de duração de implante, e na IATF ele avaliou o uso ou não de GNRH. Tá? E quais foram os resultados que ele obteve? Independente aqui do uso do GNRH, não houve efeito do GNRH nesse momento, nem interação, e também não houve diferença entre a fertilidade promovida pelos protocolos de 7 e de 8 dias. Ou seja, ambos protocolos promovendo fertilidades semelhantes. Nesse caso, não houve o efeito do incremento do GNRH, muito provavelmente porque foi uma alta expressão de cio, 97,3% de novilhas dando cio, né, respondendo muito bem ao protocolo. Já nesse outro trabalho aqui, trabalho que fez parte da dissertação de mestrado do Rodrigo, também foi apresentado na SBTE esse ano, nós comparamos protocolos de 7 ou de 9 dias de duração do implante com o uso de prostaglandina em momentos diferentes do protocolo. Então, o que foi feito aqui foi avaliar um protocolo de 9 dias de duração com a prostaglandina somente na retirada, um protocolo de 9 dias de duração do implante com a prostaglandina antecipada para o dia 7, ou seja, nesse caso aqui um protocolo de 4 dias de manejo, um protocolo de 9 dias de duração do implante com uma dose adicional de prostaglandina no dia 0, tá? E o protocolo de 7 dias de duração de implante com uma dose adicional de prostaglandina também aqui no dia 0. Então, nós comparamos esses 4 protocolos em novilhas e, primeiramente, aqui mostrando o resultado da dinâmica ovariana e expressão de cio. De fato, quando a gente olha o tamanho do folículo no dia da inseminação, aqueles animais que receberam protocolos de 9 dias e receberam a prostaglandina antecipada ou no dia 0, tiveram um folículo maior se comparado aqui ao protocolo de 7 dias com a prostaglandina no dia 0. Porém, isso não interferiu em nada na expressão de cio ou na ovulação desses animais. Percebam que para todos os grupos a expressão de cio foi bastante alta e também a ovulação, uma ovulação muito boa aqui, né? Mais de 90% de animais ovulando ao final do protocolo. Quando a gente avalia a fertilidade desses animais, não houve efeito, né, estatístico aqui, todos os grupos se emprenharam de forma similar, porém fica evidente que o grupo de 7 dias, né, teve uma fertilidade satisfatória e tão boa quanto as demais, mostrando mais uma vez que o protocolo de 7 dias, nesse caso com o incremento da prostaglandina no dia 0, é uma excelente estratégia para se trabalhar com novilhas.
Trazendo agora um outro dado, um dado recente que foi apresentado pelo professor Pietro Baruzelli, dados de campo, trabalhando no Villas Nelore, com 7 ou 8 dias de duração de implante. Então, aqui ao longo da estação de monta, tá? Não é um experimento delineado para isso, foi apenas um comparativo de dados de campo, mas percebam que, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira EATF, há uma superioridade dos protocolos de 7 dias, ou seja, protocolos de 7 dias aqui nesse banco de dados, tiveram uma maior fertilidade, maior concepção, se comparado aos protocolos de 8 dias. E qual que é uma possível justificativa para esse resultado? Então, um trabalho aqui do João Barbuí, de 2020, que foi publicado agora na SBTE, mostrando que novilhas submetidas a protocolos de 8 dias de duração de implante tiveram uma maior incidência de ovulação antecipada quando comparadas ao protocolo de 7 dias. Ou seja, essas novilhas estão ovulando antes da inseminação. E isso prejudica a fertilidade? De acordo com esses dados aqui do Augusto, prejudica, né, quase pela metade a fertilidade desses animais. Animais que ovularam antes da inseminação têm uma fertilidade reduzida se comparado àqueles animais que ovulam no momento certo. Então aqui, mais um dado mostrando que possivelmente o protocolo de 7 dias tem uma grande vantagem aí de ser utilizado em novilhas para evitar esse tipo de situação de ovulação antecipada. Bom, para a gente fechar essa conversa, então, de ajustes de protocolo, eu queria falar um pouco sobre alguns implantes que são recomendados para uso em novilha. Então, aqui, né, no caso do portfólio da GlobalGen, nós temos o Repronel, de primeiro, segundo ou terceiro uso, e o ReproOne. Então, o Repronel de primeiro uso aqui apresentando um perfil de progesterona mais alto, se comparado aos demais, né, na média colocando cerca de 2 nanogramas de progesterona ao longo de 9 dias. O Repronel, usado pela segunda vez, com um perfil de progesterona muito similar ao monodose, né, que é o ReproOne. Aqui também um perfil de progesterona muito interessante para novilhas. E o terceiro uso aqui do Repronel sendo um pouquinho inferior aos demais, né, apresentando um perfil de progesterona um pouco menor se comparado ao monodose e se comparado ao segundo uso. Porém, quando a gente avalia o banco de dados e avalia a fertilidade desses implantes, quando usados na EATF, a gente vê que há uma similaridade em relação aos resultados. Então, tanto as novilhas submetidas ao monodose, né, ao ReproOne, quanto ao implante de 1 grama, seja novo, seja usado pela segunda ou pela terceira vez, apresentam bons resultados de fertilidade, aqui, né, chegando perto aos 50% de fertilidade à primeira inseminação. Tá certo? Bom, como consideração, então, desse nosso bate-papo de hoje, o que eu queria deixar de mensagem para vocês. Esse então, a estratégia reprodutiva que a gente tem utilizado para novilhas, certo? Fazendo a indução 24 dias antes do início do protocolo. A gente viu que a indução é uma excelente estratégia, uma excelente ferramenta para aumentar a fertilidade desses animais, a IATF. Vimos também que o uso do implante aqui no momento da inseminação pode ser tanto monodose como implantes de 1 grama, usados pela segunda ou pela terceira vez. Vimos que o protocolo de 7 dias para novilhas tem resultados muito interessantes, sendo consolidado aí como um protocolo de boa fertilidade para ser utilizado em novilhas. E, por fim, nós vimos aí que tanto o uso da prostaglandina no dia 0, como o uso do GnRH no momento da inseminação artificial, apresentam um potencial incremento na fertilidade, podendo então ser alguns ajustes para otimizar a reprodução dessas novilhas. Para a gente encerrar a conversa, então, eu trago esse slide novamente, somente para dizer que se a gente conseguir acertar, então, na nutrição, acertar na genética e acertar no manejo, nós vamos com certeza ter uma alta eficiência reprodutiva nas nossas novilhas e não podemos esquecer também que após emprenhar essas novilhas, a gente precisa manter a atenção, né, e todo o cuidado, porque a novilha de hoje é a primípara de amanhã. Então, o desafio para emprenhar ela pela segunda vez também é um desafio grande, a gente não pode deixar de se atentar para isso, tá certo? Eu agradeço pela atenção de todos, agradeço mais uma vez pelo convite da GlobalGen. Gostaria de agradecer às empresas, às agências de fomento, a Exalc, o Laboratório de Reprodução da USP. E fico à disposição agora para o bate-papo e para as perguntas. Muito obrigado e um abraço. E agora, para nossa última palestra, gostaria de chamar o Alexandre Prata. Ele é coordenador técnico da GlobalGen, médico veterinário,
e doutorando. Por favor, Prata. Os nossos parceiros que têm colaborado bastante, tá, para que esse banco de dados tenha aumentado significativamente. Bom, e onde que estão, né, esses dados que a gente vai mostrar hoje? Estão distribuídos aí em mais de 18 estados, ou seja, em 18 estados, representando 66% do território nacional. Então, para uma empresa nova, tá, a gente está vendo aí que estamos conseguindo abranger aí um grande percentual do território nacional. E, além disso, mostra o quê? Uma confiança de poder ter resultados pelo Brasil inteiro e em poder também indicar diferentes protocolos para diferentes regiões. Tá? E além disso, como vocês podem ver aqui também na apresentação, são quase 300 fazendas analisadas, tá? Um número bem expressivo de fazendas em vários, né, estados brasileiros. E como que está a fertilidade geral dos nossos resultados, tá? Dessas mais de 330 mil IATFs? A média geral está em quase 54%. E essa média geral, como vocês podem ver, englobam todas as categorias animais, da novilha super precoce até a multípara. Então, assim, mostrando aí resultados muito interessantes e, de certa modo, aí, até um pouco acima da média nacional que a gente vê aí em outros bancos de dados. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês, tá, a taxa de concepção média de cada estado que a gente tem trabalhado. Tá? Como vocês podem ver, tem uma pequena variação, alguns estados com um pouco menos de dados, com resultado um pouco inferior, mas como vocês podem ver aqui, do Mato Grosso para cima, que é um estado que tem bastante dados, a nossa média de IATF é bem interessante, né? Atingindo aí em alguns lugares, por exemplo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, acima de 55%. Tá? E novamente aqui eu lembro, isso daqui englobam todas as categorias animais, tá? Não é só multíparas ou vacas. Aqui nós temos as novilhas super precoces, novilhas regulares e por aí vai. Tá? Bom, agora, pessoal, vou começar a destrinchar um pouco desses dados e mostrar para vocês como que está sendo aí o desenvolvimento do nosso trabalho. A primeira parte que eu vou falar aqui para vocês é a taxa de concepção por categoria animal e score de condição corporal, tá? Que é aí um dos fatores que mais influenciam a taxa de concepção ou a fertilidade dos animais. Então, pessoal, vou mostrando aqui, por categoria animal, a gente começa aqui pelas novilhas precoces ou super precoces, né, com uma média de 46%, tá? Nós temos aqui as novilhas regulares, com quase 49% de taxa de concepção e um N bastante expressivo, com mais de 66 mil IATFs avaliadas. Temos aqui as primíparas, com 51,7% de média de taxa de concepção. E depois aqui um resultado espetacular para as multíparas, com quase 58% de média de taxa de concepção em mais de 121 mil IATFs analisadas. Tá? Então, assim, um resultado muito expressivo e muito importante para nós. E aqui, para finalizar, a categoria de solteira, com uma média de taxa de concepção de 55,6%. E aqui agora, pessoal, vou mostrar como que o score de condição corporal tem influenciado aí os nossos resultados. Tá? E vamos começar aqui com as novilhas. Tá? Então, aqui o foco nesse slide é como o score de condição corporal influencia na taxa de concepção das novilhas. E aqui é aquele resultado que vocês praticamente já sabem, né? Quando a novilha tem o score de condição corporal mais baixo, por exemplo, aqui de 2,5 ou menos, o resultado também é mais baixo, né? 41%. Mas conforme o score de condição corporal dessa novilha vai melhorando, né? No caso aqui, o ponto de corte seria 2,75 de score de condição corporal, os resultados então começam a ser bem mais interessantes e melhor. E aí nas novilhas já com um score diferenciado aqui acima de 3,25, 3,5, uma fertilidade excelente aí, chegando próximo de quase 55%, que é uma média que a gente tem visto aí também em vacas, né? Então é difícil de conseguir isso em novilha, mas se você dá uma condição para ela responder, vocês estão vendo aí que ela responde. E as primíparas, pessoal, né? Muitas das vezes a gente comenta que é o gado, talvez o gado mais difícil da gente emprenhar na fazenda. Tá? Mas não tem muito segredo no meu ponto de vista. Se você dá condição para essa primípara desenvolver, para ela ter um bom score de condição corporal, vocês vão ver que, conforme ela tem um bom score de condição corporal, o resultado é idêntico a uma vaca, a uma multípara.
tá? E aí, se você tem primíparas com baixo score de condição corporal, obviamente, ela vai ter uma menor fertilidade. E das vacas, né? A vaca multípara, ela já aguenta um pouco mais, como vocês podem ver aqui, né? Então, assim, mesmo uma vaca com um score de condição corporal com 2,5 ou menos, ela tem uma fertilidade satisfatória, que nem mostrou aqui pra gente, com 54,2% em quase 18 mil IATFs. E a partir do 2,75, a fertilidade dela, então, só sobe e é um resultado espetacular, tá? Então, aqui, independente aqui do score acima de 2,75, uma média aí de quase 60% para essas multíparas, tá? Bom, dando sequência aqui, né, vamos falar um pouquinho agora, então, da taxa de concepção por categoria animal e agora também dando um foco nos protocolos de IATF. Vocês viram até agora que os meninos nas palestras anteriores falaram bastante das durações dos protocolos em vários experimentos, né? Nós temos aí protocolos de 7 dias, 8 dias, 9 dias. E esses resultados dos experimentos deles está sendo comprovado no campo, né? Vamos então dar uma olhada, tá? Então, que nem o pessoal comentou anteriormente, a GlobalGen ela não é fixa num protocolo de IATF só, nós temos aí essa versatilidade e trabalhamos com diferentes tipos de protocolos. Do mais curto, por exemplo, esse primeiro aqui com 7 dias de duração do implante de progesterona, passando pelo de 8 dias e o de 9 dias também, tá? E vamos ver se esse resultado, como é que está sendo esses resultados no campo, né? Se está sendo como os meninos comentaram anteriormente, se todos eles funcionam muito bem. E aqui a gente vai começar pelas novilhas, tá? E o que vocês podem ver aqui? Que independente do protocolo de IATF utilizado ou da duração desse protocolo de IATF, a fertilidade foi a mesma, tá? Nós temos aqui protocolos de 7 dias de progesterona, com quase 49% de média de taxa de concepção e mais de 21 mil IATFs analisadas, né? Os meninos debateram bastante esses dados, esse protocolo, né, de 7 dias. E aí está comprovado no campo que ele tem sido aí altamente eficiente, tá? O protocolo de 8 dias, a mesma fertilidade, e os outros dois protocolos, os mais longos, de 9 dias e 9 dias 4 manejos, mostrando aí uma régua, né? Todos eles com fertilidade muito semelhante. Então, assim, fica aí para o pessoal várias opções de protocolos que a gente tem utilizado e que pode facilitar o manejo da sua fazenda ou da agenda do veterinário. E para as primíparas, pessoal, é a mesma história, né? Independente do protocolo de IATF, como vocês podem ver aqui, do mais curto de 7 dias até o mais longo de 9 dias, a fertilidade foi exatamente a mesma, tá? E aqui chamando a atenção para o de 7 dias, com dados bem significativos aqui, com mais de 8 mil IATFs analisadas. E para as multíparas, tá? Que é o nosso grande número aí do nosso banco de dados, é a categoria animal que mais tem dados. E a história, de novo, vai se repetir, tá? Então aqui vocês estão vendo, novamente, independente do protocolo utilizado, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 3 ou 4 manejos, a fertilidade foi exatamente a mesma, tá? Reparem aqui que o de 7 dias, que é o protocolo que a gente falou bastante hoje, com quase mais de 25 mil IATFs analisadas, então assim, já são aí um protocolo já que o pessoal tem utilizado bastante, e a gente pode ver aí que numericamente de 58,3 de média de taxa de concepção, o que os meninos falaram até agora, então, é o que a gente está vendo do campo, né? Um protocolo extremamente confiável e que tem gerado aí excelentes resultados. Tá? Bom, vamos dando continuidade, falando aqui agora da taxa de concepção de acordo com o implante de progesterona, né? O Lucas acabou de mostrar o perfil de progesterona dos implantes e dos seus respectivos usos, e a gente aí também analisa para ver como é que está a fertilidade, tá, dos nossos implantes. Então, começando aqui novamente com a taxa de concepção em novilhas, e aqui os diferentes implantes nossos, né? Nós temos aqui o nosso Reproone, que é o nosso implante de 0,5 grama de progesterona, o nosso monodose. Depois temos aqui o Repronel,
que é aquele que a gente pode usar até 3 vezes, e aí nós temos os usos dele, tá? E o que vocês podem ver? Que qualquer um desses implantes, né, seja ele o monodose, no caso o Reproone, e o Repronel, independente do uso, você pode usar em novilhas sem problema nenhum, que a fertilidade se mantém muito bem e bem estável. Já com relação às multíparas, nós temos aqui o Reproone, né, o nosso monodose. Então, pode também ser utilizado com bastante segurança em vacas. Tá? Temos aqui quase mais de 57 mil IATFs analisadas, com uma média de 57,5. Depois temos o Repronel, primeiro uso, com uma taxa de 58,5, o segundo uso 57,7 e o terceiro uso aqui com quase 52% de taxa de concepção. Tá? Então, assim, mesmo o terceiro uso do implante, né, que a gente mais indica para novilhas, quando utilizado em vacas, também tem um resultado interessante aí, mantendo-se dentro da média nacional. Tá? Mas pensando aqui no terceiro uso, a gente também bola algumas estratégias para a fertilidade, às vezes, variar menos. Né? E qual que seria essa estratégia? A gente vê que no nosso banco de dados, se você tem utilizado o Repronel, terceiro uso, em protocolos mais curtos, por exemplo, que a gente debateu bastante hoje, o de 7 dias, a fertilidade é exatamente a mesma do primeiro e do segundo. Tá? Não temos queda de fertilidade em protocolos mais curtos. E conforme você vai aumentando a duração do protocolo, essa fertilidade, então, pode ser diminuída. Como vocês podem ver aqui, o terceiro uso em um protocolo mais longo, de 9 dias, não é interessante. Tá? Então, por quê? Porque a fertilidade pode ter um potencial aí decréscimo. Então, se você está com o terceiro uso e precisa utilizar em vacas, dê preferência aí para um protocolo mais curto. Além disso, né, tem um outro fator que também pode agravar esses resultados, né, ou, vamos falar assim, bagunçar, né, esses resultados do terceiro uso, que é o quê? Geralmente ninguém usa o terceiro uso no começo da estação de monta, onde estão as melhores vacas com melhor fertilidade. Tá? Ele sempre sobra para o final, e aí a gente já selecionou praticamente aí as piores vacas para aquele terceiro uso do implante. E isso também a gente viu que pode influenciar no resultado. Ou seja, o implante, quando é utilizado na primeira IATF, tem um melhor resultado do que no Resync. Beleza? Bom, continuando aqui e entrando na nossa parte final da apresentação, né, os meninos falaram bastante hoje de ajustes finos na IATF. E a gente viu, analisando o nosso banco de dados, tá, que algumas coisas podem ainda ser feitas. Né? E a gente vai dar uma continuidade para falar de um ajuste fino hoje, que é o quê? A dose de prostaglandina nos protocolos de IATF. Tá? Isso é um tema que gera bastante discussão aí entre os técnicos, e a gente vai mostrar aqui alguns resultados bem interessantes, tá? De alterar a dose aí de prostaglandina nos protocolos de IATF. Então, pessoal, para essa análise aqui, que eu vou mostrar agora, eu peguei resultados de todas as empresas disponíveis no mercado que a gente tem acesso, tá? Então, no mercado hoje, nós temos 3 tipos de prostaglandinas, né? Ou 3 tipos de princípios ativos. O cloprostenol sódico, o D-cloprostenol e o dinoprost-trometamina. Tá? Então, esses aqui são os 3 tipos de prostaglandinas que nós temos no mercado. Tá? E a gente vai comparar a dose cheia versus meia dose. Tem muita gente que ainda utiliza meia dose de prostaglandina, tá, nos protocolos de IATF. E será que isso tem influenciado os resultados ou não? Tá? Então, eu considerei como dose cheia do cloprostenol 2 ml e meia dose 1 ml, tanto para o cloprostenol sódico quanto para o D-cloprostenol. Já o dinoprost, a dose cheia é 5 ml e a meia dose 2 ml e meio. Tá? E aí a gente fez uma análise reprodutiva para ver se essa redução da dose de prostaglandina poderia estar influenciando nos programas de IATF. Então foram analisadas, aqui entrou nessa conta, 299 fazendas, tá, nos 18 estados que a gente tem os dados, e aí mais de 338 mil IATFs analisadas.
E foram vários tipos de protocolo, né? Vamos mostrar aqui resultados, né? A gente analisou as diferentes doses de prostaglandina em todos os tipos de protocolos mais utilizados no Brasil, né? O de 7 dias, 8 dias, 9 dias e o de 9 dias de implante com 4 manejos, ou seja, PGF no dia 7, tá? E que nem eu falei, além das diferentes marcas de prostaglandina, nós também temos aí diferentes dispositivos de progesterona, né? Nós temos aqui 12 tipos de dispositivos e os seus respectivos usos, e foram analisadas aí 5 marcas comerciais de prostaglandina. E o que a gente tem de resultado geral, né? Aqui a gente computou tudo, novilha, vaca, multípara, primípara, e a gente só separou aqui quem recebeu meia dose ou dose cheia. E aí já começa a aparecer o primeiro resultado, né? Quem recebeu meia dose teve média de taxa de concepção aqui de 50,4% em mais de 41 mil IATFs. E a dose cheia, 54,2%. Então aí a gente já começa a ver que tem sim uma diferença, 4 pontos percentuais. Tá? E nós temos efeito de categoria animal? Agora nós vamos estratificar. Tá? Vamos começar então pelas novilhas. Como é que as novilhas responderam a meia dose ou dose cheia, independente do fármaco, tá? do princípio ativo? E novamente é a mesma história. Tá? Quem recebeu meia dose de prostaglandina teve uma média de 46,5% de taxa de concepção. E a dose cheia, 49%, um acréscimo aí de 2,5 pontos percentuais. Aí vocês podem me perguntar, o score delas era o mesmo? Tomamos aqui o cuidado de analisar isso. O score de condição corporal era o mesmo e o número de fazendas também era significativo. Tá? 40 fazendas que utilizavam meia dose e quase 150 que utilizavam dose cheia. E para as primíparas? A história aí também se repete. Né? As primíparas que recebem meia dose de prostaglandina, a taxa de concepção de 47,3%. Tá? E quem recebeu dose cheia, 51,5%. Então, novamente, próximo daqueles 4% percentuais que a gente comentou lá no começo da média geral. E, novamente, aqui analisando o score de condição corporal, 2,75 e 2,8 de média. Então, o score de condição corporal não foi diferente entre eles. E também aqui, novamente, o número significativo de fazendas. Tá? E para multíparas, como vocês podem ver também, né, uma média aí para meia dose, 54,2%, e na dose cheia, 57,7%. Apesar de 54 ser uma taxa de concepção bacana, lógico que é muito mais interessante ter aí quase 58% de média. Né? Novamente, o score de condição corporal foi o mesmo, e aqui um grande número de fazendas analisadas nas duas categorias, aí, nos dois tratamentos que a gente estava analisando. Mas aí uma pergunta surgiu para nós. Será que tem efeito de fazenda nesses resultados? Ou seja, será que uma fazenda puxa um resultado para cima ou para baixo? E aí a gente fez uma análise totalmente, assim, que eu acho bem interessante. A gente pegou as fazendas, somente as fazendas, que dentro delas se utiliza as duas doses, tanto a meia dose quanto a dose cheia. Então vamos ver, né? Começar aqui com novilhas. 21 fazendas usam as duas dosagens, né? Tanto a meia dose quanto a dose cheia. E aí, novamente, o resultado é o mesmo, né? Dentro da mesma fazenda, quem usou dose cheia, a fertilidade, a taxa de concepção aqui foi maior. Novamente, próximo daqueles 4% que a gente tinha comentado. E com relação às multíparas, tá? As multíparas são 27 fazendas que utilizavam as duas dosagens, né, meia dose e dose cheia, e aqui então a mesma historinha de sempre, né? Meia dose sempre tendo fertilidade aí menor, taxa de concepção menor. Nesse caso aqui, nas multíparas que utilizaram meia dose, 52,5% de taxa de concepção em mais de 12 mil IATFs e 58% de média em quem usou dose cheia em mais de 47 mil IATFs. Então, pessoal, a gente está falando aqui de ajuste fino, o Rodrigo falou bastante de investimento. Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos que a gente não pode bobear, né?
pessoal às vezes costuma querer economizar R$1, R$1,50 por protocolo, achando que diminuir a dose de prostaglandina pode não ter efeito, mas os nossos dados aqui, com as diferentes prostaglandinas do mercado, têm mostrado o quê? Que essa redução da dose não tem sido interessante. Tá? Nós temos aí taxas de concepções inferiores a quando se utiliza a dose correta. Tá? Então, pessoal, estou aqui finalizando a nossa apresentação. Tem aqui meu contato, meu e-mail, meu telefone. Então, quem tiver interesse em ter aqui algumas informações do nosso banco de dados ou querer tirar alguma dúvida, tem aqui o nosso contato, fique à vontade para participar. E agora, gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso evento, foi muito bacana. E agradecer também ao pessoal da Exalc, em nome do Carlos Consentini, que ajudou nós bastante a analisar esses dados, e ao professor Roberto Sartori também. E agora eu convido a todos vocês a participarem do nosso bate-papo, que vai ser bem interessante na nossa mesa redonda, para tirar suas dúvidas. Beleza? Então, daqui a pouco estamos lá, pessoal. Rafael, é com você. Muito obrigado e parabéns, Alexandre Prata, pela excelente apresentação. Assim, dados muito robustos, muitas informações. Realmente a importância aí de não usar meia dose de prostaglandina. Acho que você foi preciso nesse comentário. E agora vamos dar início à nossa mesa redonda, onde já tem várias perguntas aqui, tanto no grupo de WhatsApp, onde a gente tem acesso pelo QR Code, que está na tela de vocês, e também pelo YouTube. Dando início aqui, a primeira pergunta vai para você, Lucas, sobre novilhas. Gostaria de saber se tem algum estudo avaliando a ressincronização em novilhas no D22, devido não dar para usar prostaglandina no D0, da ressincronização. Essa aqui é do Everton, e já vamos emendar com outra. O João Paulo aqui nos parabenizando pelo evento. Considerando a importância da indução em novilhas e pensando em manter a progesterona baixa durante o protocolo de ATF, o ajuste adicional de prostaglandina no D0 pode ser considerado como essencial para alcançar essa alta fertilidade? Beleza, Rafael. Agradecer aí ao Everton e ao João Paulo, um abraço para vocês. Obrigado pela pergunta. Começando pela do Everton, então, está falando aí da resync, que a gente chama de resync precoce, né, quando a gente ressincroniza os animais aos 22 dias, antes ainda de ter feito o diagnóstico de gestação. Então, a estratégia que se usa é, aos 22 dias, reiniciar o protocolo em todos os animais, seja naquelas que vão estar prenhas ou não, começando com benzoato e implante, e nesse momento, de fato, não é possível fazer a prostaglandina, porque a gente ainda não sabe se esses animais estão gestantes ou não. E a prostaglandina, nesse caso, num animal gestante, encerraria a gestação. O nosso grupo não tem trabalhos avaliando essa estratégia de resync precoce aos 22 dias, mas existem vários trabalhos publicados, trabalhos do grupo do professor Pietro, mostrando que é uma estratégia interessante, tem bons resultados, principalmente se o interesse da fazenda, do produtor, é encurtar a estação de monta, encurtar o período de serviço. Então, você ganha alguns dias e aumenta um pouco a taxa de serviço, certo? Mas só reforçando que quem quiser utilizar esse tipo de tecnologia não pode fazer a prostaglandina no dia 22, porque, mais uma vez, a gente ainda não sabe se os animais estão gestantes ou não. E agora, a segunda pergunta, que é do João Paulo, em relação à prostaglandina, agora não na resync, mas a prostaglandina numa primeira ATF ou na resync tradicional, após o diagnóstico. Então, nesse momento, os dados que a gente mostrou estão sugerindo que a prostaglandina tem um potencial efeito de melhorar a fertilidade dessas novilhas. Como eu disse na palestra, o intuito de fazer essa prostaglandina no início do protocolo, apesar de a gente induzir elas e querer que elas cheguem no D0 com o corpo lúteo, lisar esse corpo lúteo no início do protocolo promove uma maior pulsatilidade de LH ao longo do protocolo. Isso estimula o folículo a crescer um pouco mais, um folículo um pouco maior no fim do protocolo, mais expressão de cio e potencialmente mais fertilidade. Os nossos dados têm sugerido isso de forma
repetida, então nós temos visto que utilizar a prostaglandina no D0 tem sido beneficial, tanto, né, os trabalhos do Rodrigo mostraram no protocolo de 9 dias e no protocolo de 7 dias, mas nós estamos ainda aí com a proposta de fazer mais experimentos para validar de fato essa estratégia, tá certo? Obrigado. Boa, Lucas, muito obrigado. Agora vem uma pergunta aqui para o Rodrigo. Rodrigo, Leonardo Melo está perguntando se o uso do GNRH no momento da inseminação pode ter mais, assim, as vacas apresentarem mais perdas gestacionais. O que vocês têm a falar sobre isso? Bom, primeiramente queria mandar um abraço para o Léo aí, grande amigo nosso. É o seguinte, Léo, essa pergunta é excelente, inclusive esse ponto foi levantado recentemente, que provavelmente o GNRH estaria aumentando aí a perda gestacional, mas nós fizemos o levantamento aí dos últimos experimentos, dos nossos últimos experimentos que usaram o GNRH no momento da inseminação. Inclusive foi um resumo que foi publicado na SBTE deste ano, comprovando que o GNRH não aumenta aí a perda gestacional. Muito pelo contrário, foi a mesma perda de vacas que receberam ou não o GNRH, independente ou não da expressão de cio. Então a resposta é não, ele não aumenta a perda gestacional. Excelente, acho que é isso aí, né? Além dele melhorar a fertilidade, ele não altera em nada a perda gestacional. Então, assim, totalmente seguro utilizar, nós vimos aí nos resultados que foram publicados na SBTE, mostrando isso. Bem interessante. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Alexandre, tem uma para você agora, do Pedro Monteiro. Prata, você tem resultados do banco de dados de ressincronização precoce? Se tiver, poderia comentar, tem alguma novidade no que diz respeito à diminuição do intervalo entre IATF e ressincronização? Fala, Pedrinho, um grande amigo nosso, né, meu parceiro de doutorado. Muito obrigado pela pergunta. Pedrinho, no banco de dados nós temos sim dados de ressincronização precoce, tá? E eu não sei se o professor Milo Wiltbank está aí, ele está online. Eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre essa parte da ressincronização precoce, que tem um aluno dele que acabou de realizar um grande experimento aqui no Brasil, com resultados extremamente interessantes, tá? Então, assim, a gente tem conseguido reduzir esse intervalo de inseminações. Então, o professor Milo não está online, então eu vou dar uma comentada sobre esse experimento que a gente fez numa fazenda no Mato Grosso, tá? Então, a gente tem indicado, ele vai entrar, então vou esperar o professor Milo entrar, e aí ele fala certinho sobre essa parte da ressincronização precoce. Pode ser? Pode sim, Alexandre. Vamos aguardar. Vamos fazer outra pergunta enquanto isso? Vamos lá. Tem aí? Bom, tem perguntas aqui sim. O pessoal comentou ontem que em gado de leite se usa dose dupla de GNRH. E qual que é a dose que se utiliza para gado de corte? O que vocês têm a falar sobre isso? Então, é o seguinte, é uma pergunta muito interessante também. Nos nossos experimentos, vai ser feito no momento da inseminação, que é um momento que não tem corpo líquido. Então, a dose que a gente fez foi a dose simples, no caso do bezerrelino. A gente usou 8,4 microgramas e funciona super bem. Então, a dose que faz para gado de corte é a dose simples no momento da inseminação. Beleza, obrigado, Rodrigo. Então é isso daí. Ontem, pessoal, o GNRH é muito utilizado no D0 do protocolo. E aí sim é interessante dobrar a dose do GNRH. Já no caso aqui do gado de corte, é no momento da inseminação, então não tem essa necessidade. Beleza? Temos mais perguntas aí, Rafael? Tem no link do YouTube, Alexandre. Bom, eu não sei se essa vai para o Rodrigo ou para o Lucas, os dois fiquem à vontade de responder. Em novilhas, no caso acho que o Lucas pode falar um pouco melhor, ele que abordou novilhas. Na ressincronização, a precoce, no caso ali acho que com 22 dias, tem se utilizado 1 ml, 1 ml e meio de benzoato ou 2 ml em novilhas? Olha, Alexandre, na ressincronização precoce, né, a mesma que a gente já conversou aqui na pergunta anterior, aos 22 dias, para a novilha, 1 ml seria suficiente para fazer a emergência de onda, certo? Então,
poderia utilizar 1 ml mais o implante ali aos 22 dias para ressincronizar esses animais de forma precoce. Tá certo, Rodrigo, obrigado. Então parece que o professor Milo agora está online, né? E como ele coordenou, né, esse estudo de ressincronização precoce em gado de corte, eu gostaria de chamar ele para ele falar um pouquinho para nós dos resultados e se foi interessante diminuir esse intervalo entre as inseminações. Okay, I'm going to speak in English. If Alberto's there, he was also involved in these studies, so he can talk about them also. Bom, peraí, parece que tem um probleminha no áudio dele. Oh, isn't working? Now we are hearing you. Can you repeat, please? Oh, okay. Alberto was also involved in these studies, so he can talk about them also. O professor Roberto também estava envolvido nesse estudo, né? Que foi um estudo que a gente fez no Mato Grosso. E ele também, se ele quiser participar e dar alguns pitacos sobre os resultados, fique à vontade. So the study was done by student João Paulo Andrade, who's also online in this meeting. Então, o estudo foi feito pelo aluno dele, o João Paulo Andrade, que também está participando da nossa reunião aqui, online. And already a couple studies have been published about this work related to a program we call Rebreed 21. Então, já tem alguns estudos publicados, né, sobre essa ressincronização precoce, e eles aí decidiram fazer também um estudo que eles chamam aí de Rebreed 21, né, que é uma reinseminação a cada 21 dias. The study then we did at Roncador in Mato Grosso was a large study to really look at the fertility when we were breeding at this 21-day time period with a very rapid resynchronization. Então esse estudo foi realizado na fazenda Roncador, lá no Mato Grosso, envolvendo um grande número de animais, e a gente avaliou aí então essa reinseminação, né, precoce com 21 dias de intervalo. And overall, there was a big improvement when we used the Rebreed 21 in number of animals that become pregnant during a 42-day breeding season. Então, pessoal, aqui o ponto bem importante que ele frisou agora é que com essa intensificação da inseminação da IATF, um intervalo aí de 21 dias, um grande número de animais ficou prenho, ficou gestante aí num curto intervalo de tempo, comparado com o grupo controle. And it really works well in heifers and in primiparous cows. A gente lá nesse experimento trabalhou com as diferentes categorias animais, tá? E funcionou muito bem, tanto em novilhas como em primíparas. In multiparous, the fertility was so high because we had almost 74% of the multiparous pregnant to the first breeding. The Rebreed 21 didn't really help us in improving reproductive efficiency. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, né, a gente falou no começo que funcionou muito bem em novilhas e primíparas, tá? Então, assim, o grupo que recebeu a ressincronização precoce teve mais animais gestantes, tá? Obviamente, antes do que no grupo controle. Já nas multíparas, a gente não teve esse efeito. Por quê? Porque na fazenda, a média geral das multíparas nesse experimento para a primeira inseminação, que era igual para todas as multíparas, teve média de 74%. Então, assim, sobrou muito pouca vaca para ser assim, reinseminada. Então, acabou não tendo diferença estatística. Yeah, so I'll just tell you overall the improvement in heifers during a 42-day breeding season went from 43.5% to 62.9% of the animals pregnant. Então, para vocês terem uma ideia, com relação às novilhas, né, com 42 dias de estação de monta,
o grupo de ressincronização precoce tinha mais de 66% das novilhas prenhas, e o grupo controle, que não teve a ressincronização precoce, tinha somente 43% das novilhas prenhas. In primiparous, it went from 60.4% to 76.1%. E já nas primíparas, né, o grupo ressincronização precoce, com 42 dias de gestação de monta, estava com 76% das primíparas gestantes, e o grupo controle estava com 64%. And again, in the multiparous, there wasn't a significant difference. It went from about 74% to about 78% pregnant. E já nas multíparas, né, que nem a gente comentou, a primeira IATF foi muito alta, 74%. Então, com 42 dias de gestação de monta, teve uma pequena diferença aí, né? O grupo controle, óbvio, deu 74%, e o grupo ressincronização precoce subiu para 78% de vacas gestantes. I really wish I were there with you or with João Paulo to be able to go through exactly how you use this protocol, because you have to use it correctly to be able to get these types of results. Ele realmente gostaria de estar aqui com a gente para poder mostrar esses resultados, que são extremamente interessantes, mas aí já fica a ideia, né, para o ano que vem, a gente fazer um workshop só discutindo, então, essa ressincronização precoce e como que é esse programa que eles estão desenvolvendo. Yeah, I think that's probably best, Alexandre, because then we can go through all the data and people can see exactly what the advantages are and how they would do those, the protocols on their operation. Não, com certeza, Marlon. Então, assim, pessoal, pode ter certeza que no ano que vem nós vamos ter um workshop para discutir essa ressincronização precoce, para a gente entrar a fundo nesses dados, para mostrar para vocês como tem sido bem interessante trabalhar agressivamente com essa ressincronização. Ok. Muito obrigado, Marlon. Qualquer coisa, se tiver mais perguntas, a gente volta a te chamar, tá? Ok. Tem mais uma aqui, Alexandre. Agora sobre novilhas. O Everton quer saber do uso de GNRH no momento da inseminação, se pode aumentar a incidência de parto gemelar e se vocês têm alguns estudos em diminuir a dose do GNRH. Bom, beleza. Obrigado aí, Everton, pela pergunta de novo. Bom, os nossos dados, né, mostraram que não, né, o uso desse GNRH no momento da inseminação não aumentou a dupla ovulação, nem a incidência de parto gemelar, né? Tanto nos dados do Guilherme quanto nos dados do Rodrigo, a incidência de dupla ovulação foi muito baixa nos protocolos de 7 dias de permanência do implante, né? Cerca de 2% só. Então, e não foi diferente de usar ou não o GNRH na IA, também não foi diferente de protocolos com mais dias de duração de implante. Então, para a primeira pergunta, em relação à dupla ovulação, ao uso do GNRH, não influencia nessa ovulação. Em relação a diminuir a dose do GNRH no momento da inseminação, nós não fizemos nenhum trabalho ainda avaliando essa estratégia. Então, nós temos sempre indicado a dose convencional, dose de bula, tá? No momento da inseminação, ela é suficiente para promover ali uma ovulação, um pico adequado de LH e uma ovulação. De fato, né, como eu mostrei, os resultados para a novilha ainda não são tão evidentes, nem tão claros como o que a gente vê em vacas, né, com benefício, principalmente para aquelas vacas que não dão cio. Nós estamos aumentando o número de animais agora, fazendo mais trabalhos para a gente poder, de fato, avaliar se esse GNRH é tão benéfico para novilhas como ele é para vacas, se ele ajuda também não só aquelas que não dão cio, mas também aquelas que dão cio. Então, é isso que a gente quer responder agora de forma mais precisa. Acredito que o professor agora vai fazer alguma consideração também. Bom, não era para participar dessa mesa redonda, mas eu não aguento, eu tive que entrar aqui. Só para complementar, assim, gera muita dúvida com o pessoal em relação a esse GNRH no momento da inseminação. Na verdade, pessoal, o GNRH, ele
está sendo utilizado no momento que já teve a seleção do folículo dominante, você tem um folículo pré-ovulatório lá, prontinho para ovular. Então, usar ou não o GNRH não vai mudar a taxa de dupla ovulação ou simples. Se já tinha 2 folículos dominantes nesse momento, usou o GNRH, vai ter dupla ovulação, vai ter gestação gemelar. Mas se não utilizar, vai ter também, do mesmo jeito, né? Outra coisa que o pessoal confunde, acha que esse GNRH no momento da inseminação forma corpo lúteo acessório. Não, né? O corpo lúteo acessório seria se eu usasse um GNRH 7 dias depois da inseminação. Então não, o GNRH nesse momento, a função dele nada mais é do que sincronizar um pouquinho mais a ovulação, ou seja, não deixar algumas vacas que estão com o folículo mais jovem um pouco, que ovulariam de forma mais atrasada, ele antecipa um pouquinho a ovulação dessas vacas, ou seja, no máximo, essas vacas vão estar ovulando 28 horas após a inseminação. Então, se a gente utilizar um sêmen que aguente pelo menos 28 horas, que é o caso de praticamente todo o sêmen que a gente tem no mercado, está tudo certo e não tem nada que se preocupar com essa ideia de que aumentaria gestação gemelar. Então, fica aí a minha participação, agora eu passo de volta para vocês. Valeu, professor, obrigado. Não aguentou, se juntou a nós aqui. Rodrigo, tem mais uma pergunta aqui para você. Qual que é o acréscimo em fertilidade, taxa de concepção, em vacas, de se utilizar uma dose de PGF no dia 0 do protocolo? Bom, essa é uma pergunta muito boa também. Igual eu mostrei na apresentação, o uso da prostaglandina tem um efeito benéfico em vacas com corpo lúteo. Então, quando a gente analisa as vacas sem corpo lúteo, a prostaglandina sendo usada ali, a prenhez é exatamente a mesma. Mas quando a gente analisa vacas com corpo lúteo, o incremento é de 6 a 7 pontos percentuais quando elas recebem aí a prostaglandina no dia 0 do protocolo. Então, para responder a pergunta pontualmente, incremento de 6, 7 pontos percentuais em vacas com corpo lúteo recebendo a prostaglandina. Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí. Então, assim, né, pontual, a vaca mostra o benefício da prostaglandina, no caso, o Inducil no dia 0. Ele aí, que nem o Rodrigo falou, se a vaca tem corpo lúteo, então o resultado tende a melhorar. Lucas, tem uma outra pergunta aqui que está chegando. O que você me fala sobre os diferentes protocolos, né, duração dos protocolos de 7 dias, 8 dias, 9 dias, em novilhas precoces, super precoces e novilhas com mais de 2 anos. Tem diferença? Beleza, Xande, obrigado pela pergunta aí. Bom, então, o que nós mostramos ali, né, alguns trabalhos mostrando uma equivalência, né, de fertilidade, utilizando protocolos de 7 se comparado com protocolos de 8 dias, protocolos de 7 se comparado a protocolos de 9 dias. Né, mostrei ali no final alguns resultados que o professor Pietro apresentou aí recentemente, mostrando que em algumas situações, né, o protocolo de 7 dias ele tem apresentado melhor fertilidade do que o de 8, inclusive, né, por conta daquele aumento da maior incidência de ovulação antecipada nos protocolos de 8. Alguns dados que foram publicados agora, nesse BTE de 2020, mostrando que em fazendas que aplicam mais tecnologia, ou seja, tem mais suplementação, as novilhas são mais desafiadas, mais precoces, o protocolo de 7 dias está sendo mais eficiente, promovendo uma melhor fertilidade do que o protocolo de 8 dias, certo? Então, principalmente nessas categorias mais desafio, né, novilhas mais jovens, novilhas super precoces, né, como nós temos chamado aí, o protocolo de 7 dias é uma excelente estratégia para sincronizar esses animais. Perfeito, obrigado, Lucas. Agora uma pergunta aqui, Prata, essa vai para você. Quais os resultados da indução de novilha com implante monodose reutilizado? Tá certo, Rafael, obrigado. Então, assim, isso é uma prática que realmente acontece no campo, né? O pessoal, após a utilização do monodose, que o próprio nome já diz, era para se utilizar e posteriormente ser descartado, o pessoal tem guardado esse monodose e induzido a ciclicidade em novilhas, tá? Então, assim, eu tenho dados de campo, não são experimentos,
e relatos, né? Então, o pessoal que tem utilizado para esse segundo uso aí do implante monodose para indução de ciclicidade ou indução de puberdade em novilhas tem funcionado muito bem, sim, girando na casa em torno de 70% a 75% de indução de ciclicidade. Perfeito. Agora uma para você, Rodrigo. Queria que você comentasse, na ressincronização precoce com 21 dias, qual o protocolo que você indicaria no sentido de duração do implante, de 8 ou 9 dias? Ótima pergunta também. Acredito que seria começando aí com 21, 22 dias, que é a ressincronização precoce, no caso. Por questão de manejo, para coincidir o manejo da retirada do implante com o diagnóstico de gestação, eu indicaria aí, que é o que o pessoal anda fazendo, começar no dia 22 com o benzoato estradiol e implante e retirar aí no D30 com o diagnóstico, né, e continuar o protocolo nos animais que estiverem vazios aí, as vacas vazias nesse diagnóstico. Então, começando com 22, retira com 30, ou poderia começar com 22, retirar com 29, mas aí o diagnóstico seria feito com 29 dias, funcionaria da mesma maneira. Então, 7, 8 ou 9 dias aí, funciona também para recinco precoce. Eu concordo com você, Rodrigo. Assim, acho que qualquer um dos 3 protocolos que você fizer, provavelmente vai ter um resultado satisfatório dentro da realidade da fazenda, tá? A gente aqui hoje mostrou vários resultados, tá? E falou bastante desses de 7 dias, mas a gente não está falando que ele é o melhor, e sim ele é mais uma opção para as fazendas e para os veterinários de campo, tá? Para ajeitar a sua agenda, ajeitar a agenda da fazenda. Então, assim, é mais um protocolo que você tenha confiança de utilizar e facilitar aí a sua vida, tá? Então, pessoal, vamos chegando aqui ao fim do nosso workshop Reprodução Inteligente. Eu gostaria de convidar aqui o Carlos Conceitini e o professor Roberto Sartori para dar o último tchau aqui junto, né, o pessoal que participou aqui com a gente, para dar aquele tchau e agradecer a todos os telespectadores. Enquanto eles estão vindo, gostaria que o Lucas e o Rodrigo dessem a última palavrinha. Bom, primeiramente agradecer novamente ao Rafael, ao Alexandre e a toda a equipe que está aqui ajudando na filmagem, a equipe Global Gen. Agradecer ao professor Roberto, os meus parceiros aí de pós-graduação, o Lucas e o Carlos, por todo esse banco de dados que a gente montou para vir apresentar aqui hoje para vocês. Tenho certeza que foi muito produtivo para todos, inclusive para nós. Então, eu só queria deixar o meu muito obrigado e que venham outros eventos desse nível para a gente sempre melhorar e trazer coisa boa aí para o pessoal do campo e para os técnicos. Obrigado a todos aí. Acho que faço das palavras do Rodrigo as minhas também. Agradeço a Global Gen pelo convite, para mim foi um privilégio. É um privilégio enorme poder trabalhar com essa equipe. A gente trabalha duro, pode ter certeza, para trazer sempre os melhores resultados acurados e para estar sempre, né, progredindo, né, avançando e cada vez mais trazendo resultados de ponta para o produtor, para o pecuarista. Agradeço aí, Alexandre, parabenizo pelo evento e fico à disposição, né, para as próximas vezes aí. Espero que a gente possa ter mais reuniões como essa. Um abraço, um bom final de ano para todos. Obrigado. Vai lá, professor, sua vez. Bom, para encerrar essa participação nossa aqui, eu mais uma vez agradeço a Global Gen por dar essa oportunidade da nossa equipe estar junto aqui apresentando os dados, passando um pouco de informação, e aqui a gente paralelamente acompanhando as apresentações e olhando os comentários, tanto no WhatsApp quanto no chat, etc. A resposta que eu dei para o pessoal é que hoje é um dia que me deu muito orgulho dos meus alunos e dos meus ex-alunos. E vocês estão de parabéns, vocês estão prontos para entrar no mercado, para seguir as carreiras que vocês queiram seguir, mas depois de ficar mais uns 4, 5 anos comigo, tá? Daí vocês estão liberados. Bom, um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, professor, muito obrigado mesmo.
Agora eu convido o Carlos, que participou ontem, para também agradecer a turma, e ele que participa também ativamente, nos ajudando aqui a analisar todos os dados também do gado de corte. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço e parabenizo os meninos pelas excelentes apresentações, realmente de alto nível. Parabenizo vocês pela organização do evento. Acredito que tenha sido muito produtivo esses 2 dias. Parabenizo o professor Roberto por colocar, fazer essa equipe, tanto de ex-alunos quanto essa atualmente, nesse nível, trazendo informação muito boa, de qualidade, tanto no gado de corte quanto no gado de leite. Foi um prazer estar com vocês aqui, meus 2 grandes amigos, você, Prata, Rafael, professor, foi um prazer estar aqui também. Boas festas, bom Natal, feliz ano novo para todo mundo e parabéns pelo evento de novo. Valeu, Carlos, muito obrigado. O Milo está online? Tá? Então, gostaria de chamar o Milo, aqui, o nosso grande parceiro, para dar também a sua última palavrinha e agradecer ao pessoal. Milo, fique à vontade. Ok. Obrigado, Alexandre. I think the talks were just really fantastic today. Então ele agradece e fala que as palestras hoje foram sensacionais. And they really demonstrate how small changes in the protocols, just as Rodrigo said, can make a really big difference in how well the reproductive efficiency works on a farm. E ele comenta, pessoal, que como o Rodrigo mostrou, né, que essas pequenas mudanças nos protocolos, né, o que a gente chama de ajuste fino, pode ter uma mudança aí no resultado, nessa eficiência reprodutiva bem significativa. It's really been great to work with Roberto and the students and with Global Gen and with other professors in Brazil on a lot of these protocols and working on reproductive efficiency. E que para ele é um prazer poder trabalhar com o grupo de pesquisa do professor Roberto Sartori, assim como com a Global Gen e outros grupos de pesquisa aqui no Brasil. E eu já falo também que para nós é um imenso prazer, né, e uma grande satisfação poder contar com ele aqui junto com a gente. Gostaria de visitar as fazendas em São Paulo, em Paraná, em Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, por todos os lados do Brasil, mas não posso neste momento. Mas no ano que vem, sim. Vou visitar muitas pessoas, muitos de meus amigos. Será um grande prazer. Estamos te esperando ano que vem para a gente fazer aquelas viagens para visitar todas essas fazendas. Tá? Muito obrigado, professor. Espero que na próxima também a gente conte com você e quem sabe aí talvez de uma forma presencial. Um grande abraço. Bom, para finalizar aqui em nome da Global Gen, queria agradecer a todos os palestrantes pela excelência na condução, na qualidade de dados, em tudo que foi passado para nós nesses 2 dias de evento. Realmente, eu acho que é isso que cada vez mais a gente tem que levar aos produtores, aos técnicos, informações desse nível. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem está nos assistindo aí. Isso aqui vai ficar registrado no YouTube, quem quiser ver depois, vai ficar lá gravado. Mais uma vez, agradeço a todos